Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Eu sou Risolene Muniz e a partir deste momento estou com vocês no programa Conexão Cristã para juntos fazermos uma reflexão sobre a Santa Palavra de Deus. É com grande alegria e com saudade que eu estou de vocês, porque já faz alguns dias que nós não nos encontramos. E eu agradeço imensamente a Deus pela oportunidade de levar através da minha pessoa a palavra dele para cada um de vocês. E peço ao Senhor que me abençoe e que abençoe a todos nós para que nos dê sabedoria, abra as nossas mentes para que possamos nos alimentar desta palavra de vida que é a palavra de Deus. Amém? Então, queridos, o nosso tema de hoje, ele fala: anima-te, espere, não desista. Anima-te, espere, não desista. E o texto, ou os textos que irão nos auxiliar nessa reflexão de hoje, encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2. E também Gênesis, capítulo 15, versículos 1 e 2. Ao longo do tempo, nós iremos fazendo uma caminhada por esse primeiro livro da Bíblia, dentro desses versículos, ou até o versículo 21, em alguns dos versículos, para que nós possamos identificar o que o Senhor quer verdadeiramente falar à minha e à tua pessoa. E vamos aqui na palavra do Senhor. Eu convido você que, se estiver com a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2. Estou dando um tempinho para você abrir a sua Bíblia. Gênesis 12, versículos 1 e 2. E a palavra do Senhor, ela nos revela: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Veja as promessas que o Senhor fez para Abraão. Ele disse: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ou seja, o Senhor aqui fez 3 promessas a Abraão. Primeiro, ele disse que faria dele uma grande descendência. Segundo, que ele daria a ele uma terra abençoada. Pediu que ele saísse das terras dele, deixasse seus pais, sua parentela e fosse para a terra que ele estava prometendo. E terceiro, o Senhor prometeu que o nome dele, que ele seria uma bênção, que Abraão seria uma bênção para todos os povos. Meus amados, quando a gente vai agora para o capítulo 15 e os versículos de 1 a 2, passado alguns anos dessa promessa de Deus para Abraão, lá na frente, após alguns acontecimentos, Deus renova esta promessa com ele. E o Senhor diz no capítulo 15 do livro de Gênesis, versículos 1 e 2:
olha o que o Senhor intensificou aquilo que ele havia dito um tempo antes a Abraão. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, não tenho descendência. E aí a gente vê, no momento em que Deus fez as promessas a Abraão, ele tinha naquele instante 75 anos. Isso mesmo, 75 anos. Passado algum tempo, que aqui não revela quanto, o Senhor, através de sonho, aparece novamente a Abraão e mantém a sua promessa, desta vez dizendo a ele que ele, o Deus, era o escudo dele e que ele era o seu galardão. Ele era o seu galardão. No nosso livro de apoio, em outra versão diz: grande será a sua recompensa, que o Senhor é o escudo de Abraão e que grande será a recompensa dele. 75 anos. Aí ele responde ao Senhor: Senhor, Deus meu, que hás de me dar, se até o momento eu não tenho ainda descendência? Se na minha casa o único filho que tem, o único herdeiro que tem, do qual possuo, é Eliezer de Damasco, ou seja, alguém que morava na casa dele, mas que não era herdeiro dele. E quem é Abraão? Para quem não sabe, ele foi descendente de Noé. Descendente de Noé. E nós falamos quem era Noé. Era um homem que vivia na presença do Senhor. Era um homem que temia o Senhor. É um homem que creia no Senhor de todo o seu coração, de tal forma que fez aquela arca que o Senhor pediu para ele fazer. E depois de muitos anos vem a sua descendência, e da descendência de Noé vem Abraão. E depois de muito tempo, já com 75 anos, esse homem recebe 3 grandes promessas. E a primeira promessa fala que ele terá filhos, terá descendentes, só que ele já estava com 75 anos. E veja o que a palavra do Senhor diz, continuando no capítulo 15, versículo 6. Aliás, versículos 5 e 6. Então o Senhor levou fora e disse, ele estava em sonho: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Ou seja, Deus prometeu que ele teria tantos descendentes quanto as estrelas do céu que ele pudesse contar. Ora, meus amados, desde quando conseguimos contar as estrelas do céu? Então Deus prometeu uma grande nação para Abraão. E passado o tempo ele questiona o Senhor, mas nesse momento ele responde ao Senhor: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça, porque ele teve fé, ele acreditou na palavra de Deus. Mas veja que, voltando um pouco, quando ele diz: Senhor, que hás de me dar, que herança hás de me dar, se ainda não tenho filhos? E a gente para um pouco para pensar e vamos nos colocar naquela situação, naquele momento em que ele questiona. Será que aquele questionamento já foi um questionamento não de dúvida, mas de certa forma que insistindo no Senhor sobre aquela promessa? Realmente era o desejo do coração dele ter filhos, ter uma descendência. E o Senhor insiste com ele de que ele teria uma grande nação. E os tempos passam, e a vida passa, e muitos acontecimentos passam na vida de Abraão.
ele começa a lutar por aquela terra prometida que o Senhor o prometeu. Ele começa a continuar a sua vida aguardando a promessa do Senhor. E olhe só vocês, ele tinha 75 anos. Quando ele completou 86 anos, aparece de novo o Senhor para ele e fala para ele no capítulo 17, em vários versículos, sendo pois Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. 99 anos. A promessa foi feita quando ele tinha 75 anos. Já se passaram vários anos, quase 25 anos, 24 anos, e nada da descendência. E aí, no versículo 5 do capítulo 17 de Gênesis, e não se chamará mais o seu nome, Deus diz, Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. A partir daquele momento, mesmo ainda sem que nascesse-lhe filhos, Deus ainda manteve a sua palavra e disse que o nome dele não seria mais Abrão, mas Abraão, porque ele seria pai da multidão das nações. E também disse a sua esposa Sara, que era Sarai, e que seria Sara, pois ela seria mãe das nações, e que deles haveria uma grande população do povo de Deus. E passado muito tempo, o Senhor diz: tu, porém, guardarás o meu concerto, e a tua semente, ou seja, a tua descendência, depois de ti, nas suas gerações, guardarão os meus estatutos. Ou seja, ele manteve a fé, manteve a sua postura firme, consagrada ao Senhor, servindo aquele Deus que tinha grandes promessas em sua vida. Mas, diante de tantos anos, vinham as dúvidas. A sua esposa Sara já se questionava, quase 100 anos. Imagine, minha querida, você que é mulher, você que sabe quanto se passa no corpo de uma mulher, e os homens também, até quando se pode gerar um filho. Hoje, nos tempos modernos, sabemos que há tecnologias, medicamentos, N formas de uma mulher já com idade avançada gerar filhos com saúde. Mas nós estamos falando aqui no início da humanidade, numa era remota, em que não havia medicamentos, método, tecnologia. Mas havia um Deus, o de ontem e o de hoje e o de sempre, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, e quando Ele faz promessas, Ele as cumpre, mas no tempo dele. E aí está agora Abraão e Sara com 100 anos. E diante de tantos acontecimentos, eu peço para vocês, leiam essa passagem da Bíblia, leiam todas. Mas se você não tem o hábito de ler a Bíblia e gosta de ler, pegue essa parte sobre a vida de Abraão, de Sara e das promessas, das 3 promessas que o Senhor fez para ele. E você vai ver que viagem maravilhosa no início, na construção da nossa história cristã. É lindo. Eu não posso aqui no programa ler tudo, mas é muito delicioso. A gente vê a construção da nossa história cristã, da nossa história de fé, através de Abraão e de Sara. Bem, chega aos 100 anos e a promessa se cumpre. Mas eu vou ler um pouco antes, aqui no versículo 17 do capítulo 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher te dará um filho, e chamarás o nome Isaque.
e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. E os anos se passam, e aquela mulher e aquele homem, certamente em alguns momentos angustiados, ele crendo, será que ela ainda tinha tanta fé de que com 100 anos daria luz a uma criança, amamentaria com saúde uma criança? E eu digo para vocês que sim, que a promessa da nação, da grande nação de Deus se cumpriu. E Sara teve um filho. E nós vemos no capítulo 21, versículo 1. E o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Olha que coisa extraordinária. E concedeu Sara e deu a Abraão um filho em sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou a Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E disse Sara: Deus me tem feito risos, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Ou seja, grande foi a alegria daquela família, grande foi o júbilo daquela família, porque naquele momento, olha, um quarto de século, 25 anos depois, se cumpre a promessa do nascimento de Isaque na vida de Abraão e de Sara. E claro que a vida deles, diante de dificuldade como a nossa vida, passaram-se vários momentos, e aí precisava também da segunda promessa. Só tem um detalhe: a primeira promessa, ela se cumpre ainda Abraão em vida. Sara viveu até os 127 anos. Abraão viveu muito mais, não tem exatamente aqui o tempo. Inclusive casou-se e teve mais filhos. Imagina o tamanho da descendência. Eu não falo aqui em detalhes, mas antes de ter Isaque, nasceu Ismael, de um relacionamento que Sara permitiu com a serva dela, achando ela que Deus não ia cumprir a promessa. Isso deu um certo rebuliço na vida deles, mas Deus, mesmo assim, manteve a sua promessa. Embora naquele momento Abraão tivesse vacilado e aceito a sugestão de Sara de ter um filho, mas aquele não era a descendência que Deus havia prometido. E eu digo para você nessa noite, se você tem um sonho, se você busca algo na sua vida, espera, anima-te, espera, não desista. O Deus que nos dá promessa, aquele Deus maravilhoso, é o Deus de sempre. O Deus que cumpre todas as promessas. E depois de muitos anos, a segunda promessa não foi da terra prometida? Depois de muitos anos, Abraão continuou vivendo, agora ainda em tendas, naquela terra que Deus o prometeu. Vamos ver aqui em Gênesis 15, 18. Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, a tua semente. Ele deu a terra não a Abraão, mas a descendência dele. E disse: desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, será da tua descendência. Ou seja, a segunda promessa, que chama-se a promessa da terra prometida, que a maioria de vocês já deve ter visto essa história, e quem é cristão conhece através da Bíblia, e quem não é, através de histórias que se conta recentemente sobre a história de Moisés na TV. E 400 anos depois, Moisés tira o povo do cativeiro do Egito. Por que o povo estava no cativeiro do Egito? Porque o povo, a descendência de Abraão, não cumpriu a promessa que fez com Deus. E que promessa foi essa? De que eles seguiriam os mandamentos do Senhor, que eles andariam na presença do Senhor, que eles honrariam com a palavra deles, assim como Deus honrou a palavra dele com Abraão. Mas isso não aconteceu. A maioria do povo se desviou
E aí veio a ira de Deus sobre eles, porque o povo não queria mais saber de Deus. O povo se dispersou e é como eu lhe disse, leia esta palavra. Você vai ver aqui a destruição de Sodoma, de Gomorra, de toda essa história do povo que se desviou. E isso vai lá para frente. E lá, 400 anos depois, vem Moisés. O povo começou a entender que deveria estar na presença de Deus, que deveria clamar misericórdia ao Deus dos céus, ao único Deus todo-poderoso, aquele que tudo pode, aquele que escuta a minha e a tua oração, aquele que escuta as tuas preces, aquele que escuta o teu choro, as tuas lágrimas, nos momentos em que ninguém está te vendo. Porque muitas vezes a gente se comporta com alegria na frente das pessoas, mas dentro de nós, no nosso íntimo, no nosso ser, essa alegria não é verdadeira. Mas nós passamos essa alegria porque temos um Deus dentro de nós. Porque quando nós nos ajoelhamos, nós cremos que o Senhor, Ele está nos escutando. Que Ele escuta o nosso coração. E Ele é um Deus de providência. E naquele momento, na segunda promessa, depois de muita luta, 40 anos de tirar o povo do Egito, Moisés consegue a terra prometida. Isso a gente sabe, mais história aqui no livro de Êxodo, no segundo livro da Bíblia. Leia também. E muito mais do que uma promessa de herança física, Deus nos deu, porque somos descendência de Abraão. Deus nos deu uma promessa de vida eterna. Veja só, não era só uma promessa, uma herança física, uma herança de terra, mas uma herança de vida eterna. E eu vou falar aqui para vocês através da palavra de Deus, no livro de Mateus, versículo 8, capítulo 11. Mateus, versículo 8, capítulo 11. E a palavra do Senhor nos diz que isso foi Jesus. Veja que do tempo de Abraão, do início da humanidade praticamente, para depois de 400 anos que Moisés tira o povo do Egito, e depois de 40 anos consegue a terra prometida. Agora, 2000 anos depois, Jesus está falando a respeito de Abraão. Veja, Mateus, livro de Mateus, capítulo 8, versículo 11. Mas eu vos digo, disse Jesus, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão. Com quem? Com Abraão. Mas isolene, Abraão morreu há milhões de anos. Aquela terra prometida não existe. Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os céus, na verdade, era, é e será a casa de Abraão, de Isaque e de Jacó e todos os santos que creram em Deus. E nós hoje, que cremos em Jesus Cristo, temos essa promessa de Deus. Através de Jesus, veja que extraordinário. E eu aqui vou para a terceira promessa para vocês. E a terceira promessa de Deus é que a descendência de Abraão seria o quê? Bênçãos para todos os povos. Bênçãos para todos os povos. E eu lhe pergunto, será que Abraão, naquele momento, preocupado com a sua descendência, preocupado com a terra que ele iria herdar, ou mais ainda, com a terra que seus descendentes iriam herdar, se indagou, se questionou de que bênçãos seriam essas para todos os povos, bênção para as nações? Que bênçãos? Meus queridos, minhas queridas, veja a extraordinária promessa de Deus. Essa certamente é a maior delas. Porque naquela ocasião, naquele momento,
Deus já estava revelando para Abraão os planos de salvação dele para nós, através de Jesus Cristo. E nos livros de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, e todos os livros praticamente não, do Novo Testamento, nos revela essa certeza da promessa. A terceira promessa revelava o plano de Deus para a salvação do mundo, porque Deus sabia que aquele povo seria fraco, que aquele povo não conseguiria manter a sua promessa, mas que daquele povo teria algumas pessoas que conseguiria. E da árvore genealógica de Abraão veio Jesus Cristo, veio nosso Salvador, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Adonai, aquele que nasceu como homem, desceu da sua glória, habitou entre nós, viveu conosco, sofreu os nossos sofrimentos, andou nas terras que muitos andam até hoje, que foi injustiçado, pregado numa cruz, morto, maltratado, desrespeitado, humilhado, cujo sangue foi derramado para mim e para a tua salvação. E eu te convido nessa noite a fazer essa reflexão e te pergunto: qual é o teu problema? Que tamanho é o seu problema? Veja que na primeira promessa para Abraão foram 25 anos. As suas preces, as suas orações, quanto tempo você faz? Uma semana? Um dia talvez? Começou hoje, ontem? Não, já faz uma semana? Um mês? Ou até mesmo um ano? Não sei. Vários anos? Será que a história de Abraão não é suficientemente forte, não tem alicerce suficiente para nos fortalecer e compreender que Deus, quando determina, está determinado, e que no tempo dele tudo é resolvido? Eu não sei qual o problema que você está vivendo hoje. Eu não sei se você tem um problema na sua família, se é desemprego, se é o seu marido que está afastado da palavra do Senhor, ou se mesmo alguém na sua família que ainda não aceitou a Jesus, ou se você mesmo tem dúvidas sobre sua vida espiritual. Eu não sei, mas eu te digo hoje, não importa o tamanho do teu problema, não importa se o teu problema é uma busca incessante por uma cura física, ou mesmo por uma cura espiritual. O que eu te digo é que tenha fé, creia fielmente naquele que tudo pode, naquele que fez a promessa e que nós seríamos vitoriosos. Talvez a vitória não seja nas questões materiais, mas pense, assim como Abraão, quantas vitórias, quantas dificuldades ele teve, mas quantas vitórias. A maior delas naquele momento em vida foi a realização do sonho de ter um filho da sua esposa Sara, de ter uma descendência tão grande como ele não esperava. E qual é o seu problema? Entregue ao Senhor. Entregue a Deus. Com fé, na certeza de que Ele já escutou o seu coração. Confia. Espera. Eu sei que é difícil demais esperar quando se está aflito, quando se está com dificuldades financeiras, quando se está com grandes problemas de saúde, quando se está com problemas de discórdias na família. Mas creia, faça a primeira transformação dentro de você, ouvindo esta palavra e crendo que nós temos um Deus muito maior do que os nossos problemas. E que a casa, a herança que Ele prometeu a Abraão, é a mesma herança que Ele traz para nós neste momento. Que não é uma casa física,
neste mundo, mas é um lugar eterno na presença de Abraão, de Isaac, de Jacó e de todos os santos, na presença de Deus, na presença grandiosíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse mundo só vai nos trazer preocupações, aflições, dúvidas, angústias. Continua a tua batalha, a tua vida, a tua luta, estudando, mas antes, acima de qualquer coisa, coloca Deus em tua vida. Estabelece um plano de conexão, um plano de presença espiritual. Busca a presença de Cristo na tua vida. E você vai ver que as promessas dele, talvez as que você não conhece e eu não conheço, elas se cumprirão no momento certo. Continua orando, continua firme, continua insistente na tua oração, mas antes de tudo, na certeza de que algo extraordinário Deus já tem preparado para a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus por esta palavra. Eu estou muito feliz, como disse no início, pelo nosso reencontro. E Deus tem me fortalecido para levar a palavra dele para você. E é com grande alegria que fiz esse programa hoje. Bom, agora que o Senhor falou aos nossos corações, vamos ouvir, vamos falar com Ele. Agora que nós ouvimos a sua palavra, vamos falar com o Senhor. Vamos nos prostrar em reverência, em respeito, com temor e com fé de que Ele vai nos escutar. Se assim possível for, curve a sua cabeça, esvazie-se das coisas desse mundo, entre na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, esqueça todos os seus problemas e diga comigo neste instante: querido Deus, Pai amado, Pai querido, eu te peço ajuda para que tu me dê forças, de tal forma que eu tenha fé, a fé que eu necessito para esperar as promessas que tu tens para mim. Atenda as minhas orações, as minhas necessidades. Eu te peço humildemente nesse momento. Se as minhas solicitações, as minhas preces não forem da tua vontade, me dá coragem, força, sabedoria para compreender o teu plano em minha vida. Senhor, eu te peço por cada uma dessas pessoas que está a me escutar. Abençoa a sua vida. Dai saúde, harmonia, sabedoria, mas acima de tudo, a tua graça esteja com cada uma delas. E que compreenda que é nas tuas mãos que nossos planos devem estar. Ilumina os nossos caminhos para que nós possamos andar na tua presença santa, maravilhosa, de forma irrepreensível. A cada vez que tropeçarmos, nos afastarmos de ti, abre os nossos olhos espirituais para que possamos retornar à tua presença, cumprindo os teus mandamentos de acordo com as palavras do teu santo, amado e misericordioso Filho Jesus Cristo. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. E desde já, na certeza de que me escutasse, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já quero agradecer a vocês, agradecer aos internautas, os nossos amigos, que estão conosco através da rede social Facebook. E hoje, com a novidade aqui, estará na nossa TV, para que eu possa me comunicar com vocês. Mandar um abraço a Patrícia Maciel. Boa noite, moro em Nova Mangabeira, me chamo Patrícia. Um abraço, Deus te abençoe. Web TV Adonai, meu sogro, seu Levi, que Deus o abençoe grandemente. Davi, meu amigo, esse rapaz que leva também a palavra de Deus. Bênção esse programa, bênção você estar nos acompanhando. Minha querida e amada sogra Elizabeth Anselmo,
Esta mulher é uma mulher de Deus, uma mulher, a minha segunda mãe. Um beijo grande para a senhora. Um abraço a todos vocês que estão nos assistindo. E eu peço que vocês se conectem nesse canal. Conectem nesse canal de bênção. Compartilhe, continue compartilhando a palavra do Senhor. Continue conosco. Compartilhe para muitas pessoas. Ai, minha amada e querida Elisa, minha filha, oi tia, sou eu Elisa. Queria dizer que sua palavra é arrepiante, tia. Dá para sentir mesmo o Espírito Santo. Beijo, tchau, papai. Olha, Elisa, meu amor, você é uma grande bênção na vida do seu pai, da sua mamãe, dos seus avós e na minha vida. A sua presença na minha vida trouxe luz. Você é uma criança abençoada por Deus. Que Deus continue dando sabedoria e que você tenha esse desejo com 9 anos de ouvir a palavra do Senhor. Eu te amo demais, meu bem. E aqui, mais pessoa, Davi rindo. A minha sogra, abençoada seja a minha nora, meu filho Levi, meus queridos. E todas as outras pessoas que não estão compartilhando ou que não estão aí falando conosco ao vivo, meus colegas de trabalho e outros colegas e outros tantos amigos que Deus me deu a graça de tê-los. E eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço grande e agradecer, falar um pouco sobre o curso que eu fiz de oratória. Fiz esse curso para poder melhor me comunicar com vocês e eu espero que isso realmente tenha feito. E aqui está a foto da nossa formatura, que assim seja dito, com os meus queridos novos amigos. Um abraço grande para a professora, nossa querida, talentosíssima professora Shirley Almeida, palestrante. Esta mulher que já formou mais de 25 mil pessoas na arte da oratória. Que Deus continue lhe abençoando e que todas as outras pessoas que tenham dificuldades de falar em público, que tenham medo, aproveite a oportunidade. Procure o Sebrae, procure outros órgãos, procure a professora Shirley Almeida e faça esse curso de oratória. Não importa se você é um apresentador de programa ou é um estudante, todos nós temos a necessidade de falar bem, de nos expressarmos para sermos compreendidos em público. E eu gostaria também de aproveitar e mandar um abraço para todos os alunos do curso, né? Em especial as pessoas que eu fiquei mais próxima, a minha querida advogada Juliette. Deus abençoe você, Juliette, a sua família. Advogada civil, uma pessoa muito maravilhosa, um excelente profissional. Joelma, da Semijoias, que Deus te abençoe, empresária. Deixa eu ver mais aqui, eu vou pegar uma colinha, porque são muitas as pessoas. Então, Salão Bem-Estar, da pessoa de Janiele Honório, proprietária. A Janiele pegou todas as suas funcionárias do Salão Bem-Estar lá de Cabo Branco, inscreveu no curso de oratória. Olha, foi lindo ver como uma pessoa também se preocupa com o crescimento de seus profissionais. Deus abençoe você, Janiele, que você continue levando sabedoria para os seus funcionários, levando entendimento para que eles cada vez mais possam atender melhor o seu público. A cada uma das meninas, né? O João Alves, nosso amigo, o irmão João Alves, de Santa Rita. Que Deus abençoe, irmão. Que Deus continue fazendo com que o Senhor leve a palavra do Senhor a todos. Assim como o Senhor fez aquele fechamento lindo, falando que Deus nos quer como pessoas vitoriosas. É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo quer de mim e de cada um de vocês. E aqui a Janiele Honório, juntamente com Felipe Maia, sócios da barbearia Seu Bigode, também lá em Cabo Branco. Um abraço para todos vocês, que Deus os abençoe.
E um abraço para todos os participantes do curso. Como eu disse, são muitas pessoas, não vai dar para falar em todos. Que Deus os abençoe grandemente. E que independente da sua formação, da sua função, reflita na palavra do Senhor. Busque essa palavra de vida, essa palavra que transforma verdadeiramente. E para finalizar o programa de hoje, vamos aos aniversariantes da semana passada e desta semana. E a primeira aniversariante é a minha amada, querida sogra, Elizabeth Ferreira, Elizabeth Anselmo. Minha querida, um beijo grande em seu coração. Está ela aqui com a meu amor, Elisa Lilian, o meu sogro, seu Levi, todos elegantíssimos. Deus abençoe, muitos anos de vida com saúde. Que Deus te dê livramento. E a nossa segunda aniversariante é uma criança amável, Gabriela, esse doce de pessoa aqui, linda, com os seus pais, meu amigo André e sua mãe Joyce. Gabi, Deus te abençoe, meu amor. Deus continue fazendo você de uma criança sábia que anda nos caminhos de Deus. Você continue essa criança doce e amável. Que Deus dê muita saúde a você e sabedoria. E bênçãos para que seus pais a conduzam no caminho de Deus. Um beijo grande. Parabéns. Bom, queridos, chegamos ao final de mais um programa Conexão Cristã. E eu agradeço a Deus pela graça de levar a palavra dele a cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos que ficaram conosco até agora. Quem não conseguiu ver ao vivo, mas vai ver através do YouTube. Que Deus abençoe você. Por favor, em nome de Jesus, compartilha esse vídeo. Para você que ainda não se inscreveu, inscreva em nossos canais. Inscreva-se. Clica lá no sininho para que você possa receber as notificações. Todas as vezes que o programa for ao ar, todas as vezes que tivermos novidades para vocês, você será notificado. Que Deus abençoe e até o próximo encontro, se assim Deus permitir.